Você sabia que algo tão simples quanto lavar as mãos já foi considerado uma ideia absurda? E que um médico enfrentou desprezo e foi chamado de louco por salvar vidas com essa prática? Essa é a história inspiradora e trágica de Ignaz Semmelweis, o homem que mudou o mundo com um gesto simples. No século XIX, os hospitais eram lugares assustadores. As taxas de mortalidade eram alarmantes, especialmente entre mulheres que davam à luz. Muitas sucumbiam a uma doença conhecida como febre puerperal, causada por infecções que se espalhavam durante o parto, ceifando centenas de vidas todos os anos. Em alguns hospitais, até 700 mulheres morriam anualmente devido a essa condição. A situação era tão precária que muitas pessoas preferiam evitar os hospitais a todo custo. Para elas, tratar-se em casa parecia uma opção mais segura, mesmo com recursos limitados e o risco de complicações. Afinal, os hospitais não eram vistos como um lugar de cura, mas como ambientes perigosos e degradantes, onde a sobrevivência era quase uma questão de sorte. Mas por que isso acontecia? O que tornava esses ambientes tão letais? Naquela época, a conexão entre higiene e saúde ainda era desconhecida. Foi nesse contexto que surgiu Ignaz Semmelweis, um jovem obstetra com uma ideia que parecia simples, mas revolucionária. E se as mãos fossem lavadas antes de tocar os pacientes? Parece óbvio hoje, mas naquela época era uma ideia impensável. Mas como ele chegou a essa conclusão? E por que, mesmo com evidências, foi ignorado e ridicularizado? Essa é uma história de ciência, coragem e tragédia. Para entender isso, é preciso voltar aos hospitais do século XIX, que eram um reflexo da medicina da época. Rudimentares e insalubres. As salas de cirurgia, longe de serem locais estéreis, eram ambientes sombrios, com mesas de madeira manchadas por intervenções anteriores. O chão, coberto por serragem para absorver o sangue, e as camas, infestadas por insetos, eram apenas alguns dos testemunhos da precariedade daquele período. Era comum acreditar que as doenças eram causadas por miasmas, ou seja, vapores tóxicos vindos do ar. Assim, a solução proposta para reduzir as mortes era melhorar a ventilação, abrindo buracos nas paredes dos hospitais. O resultado? Nenhuma mudança. Entre os mais vulneráveis estavam as parturientes, mulheres que iam ao hospital para dar à luz e muitas vezes saíam de lá sem vida. Enquanto isso, os médicos buscavam explicações como frio, ansiedade ou até mesmo aglomeração nas enfermarias. Foi nesse cenário, em 1846, que Ignaz Semmelweis começou a trabalhar na clínica de obstetrícia do Hospital Geral de Viena, o maior e mais renomado da Europa. Como assistente do diretor, ele estava prestes a enfrentar um dos maiores desafios da medicina: desvendar o mistério da febre puerperal. Mas o que ele encontrou ali foi algo ainda mais inquietante. Enquanto uma das clínicas de obstetrícia apresentava uma alta taxa de mortalidade, a outra parecia escapar desse destino trágico. O que explicava essa diferença? Semmelweis estava determinado a descobrir. No Hospital Geral de Viena, Ignaz Semmelweis notou algo curioso. As taxas de mortalidade entre as mulheres que davam à luz na ala supervisionada por médicos eram 3 vezes maiores do que na ala supervisionada por parteiras. Ambas tinham instalações similares, mas os resultados eram drasticamente diferentes. Por quê? Semmelweis começou a reunir dados e formular hipóteses. Ele investigou diversos fatores. Seria o ar contaminado? Talvez a superlotação? Ou quem sabe, o medo das pacientes causado pelo som de uma campainha anunciando a chegada do padre para a extrema unção. Ele pediu para que o padre deixasse de tocar a campainha nos corredores. O resultado? Nenhuma redução nas mortes. 1 a 1, Semmelweis descartava os fatores óbvios, mas o mistério permanecia. Até que um acidente trouxe uma pista crucial. Um colega e amigo de Semmelweis, Jacob Koletzka, sofreu um corte acidental durante uma autópsia e morreu pouco tempo depois. Os sintomas dele eram os mesmos das mulheres que sucumbiam à febre puerperal.
Isso foi o suficiente para acender uma luz na mente de Semmelweis. Ele chegou a uma conclusão ousada para a época. Os médicos, ao realizarem autópsias e depois atenderem parturientes sem lavar as mãos, estavam carregando o que ele chamou de partículas cadavéricas, causando febre puerperal. Essa infecção, que atingia principalmente o útero das mulheres após o parto, era muitas vezes fatal, pois se espalhava para a corrente sanguínea, causando septicemia. Embora sua hipótese estivesse incompleta, ela antecipava a descoberta dos micro-organismos por Louis Pasteur e a compreensão de que muitas doenças são causadas por agentes infecciosos, como germes e bactérias. Semmelweis não sabia que essas partículas eram, na verdade, micro-organismos invisíveis aos olhos humanos. Com sua hipótese em mente, Semmelweis tomou uma atitude revolucionária. Ele ordenou que todos os médicos e estudantes que trabalhassem na ala supervisionada por ele lavassem as mãos com uma solução de cal clorada antes de qualquer procedimento. Na época, o cloro era usado principalmente para neutralizar odores, mas Semmelweis acreditava que ele também eliminaria as partículas cadavéricas. Os resultados foram impressionantes. Em poucas semanas, as taxas de mortalidade caíram de mais de 10% para menos de 2%. Pela primeira vez, parecia que o mistério da febre puerperal estava resolvido. Mas a reação foi de rejeição. Admitir que as mãos dos médicos eram responsáveis por tantas mortes parecia impensável. Era mais fácil culpar o ar ruim do que aceitar que a prática médica estava falhando. Semmelweis tentou divulgar sua descoberta, mas foi ignorado e ridicularizado. Lavar as mãos era visto como algo desnecessário e até ofensivo. Semmelweis enfrentou grande resistência, mas ele não desistiu. Ele publicou artigos e escreveu cartas, e até publicou seu livro, A Etiologia, o Conceito e a Profilaxia da Febre Puerperal, em 1861. Mas, em vez de reconhecimento, ele recebeu críticas severas. Em 1865, com a saúde mental debilitada pela intensa oposição da comunidade médica, Semmelweis foi internado em um hospício vienense. Impulsionado por colegas que discordavam de suas ideias e possivelmente por sua própria esposa, foi levado à força para a instituição. Isolado em uma cela escura e submetido a tratamentos cruéis, Semmelweis faleceu tragicamente 2 semanas depois, aos 47 anos. A causa exata de sua morte é incerta, mas acredita-se que tenha sucumbido a uma infecção generalizada, possivelmente relacionada à septicemia, a mesma doença que ele dedicou sua vida a combater. Hoje, em Viena, uma estátua o celebra como o Salvador das Mães. E em Budapeste, outra escultura o eterniza ao lado de uma mãe com seu bebê. Semmelweis deixou um legado que, apesar da tragédia de sua vida, salvou milhões de vidas e abriu caminho para a medicina moderna. Ignaz Semmelweis. Um gesto simples, um impacto eterno. Gostou dessa história? Então, deixe seu comentário e compartilhe. Até o próximo DoveQuest.